Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar uma sequência de 4 vídeos em que a gente vai falar de filtragem, tá? Filtragem linear, contínua, tá? E nós vamos falar também das principais funções de filtros, que são o filtro de Butterworth, o filtro de Chebyshev e o filtro elíptico. Nós vamos entender cada um desses filtros, as suas diferenças, vantagens e desvantagens, e aí ao final desses 4 vídeos você vai poder ter ali um guia para começar os seus estudos aí em filtragem, poder fazer os seus filtros, etc, tá? Então, a nossa proposta é ser bastante conciso, não entrar muito em detalhe técnico, não entrar muito em equacionamento, deixar isso para um estudo posterior, mas ao mesmo tempo dá para vocês uma visão geral das várias coisas que estão envolvidas aqui nessas classes de filtros, tá? Para permitir que você possa fazer os seus estudos posteriores, fazer os seus projetos, enfim, tá? Muito bem, então a gente vai começar com gabaritos de filtro. É a primeira parte dessa nossa discussão, tá? Bom, os gabaritos de filtro, eles são basicamente as especificações do projeto do filtro que eu quero fazer, tá? Quando eu vou fazer o projeto de um filtro, eu tenho que especificar se eu quero um filtro passa-baixas, passa-altas, passa-faixa, rejeita-faixa. Mas eu também preciso especificar as frequências em que esse filtro está operando. Os níveis que você deseja mínimo e máximo de cortes nessas regiões. Então, o gabarito de filtro ele é basicamente o espelho do seu projeto, do filtro que você vai construir. Então, uma etapa muito importante que dela deriva todos os demais passos que a gente vai seguir no projeto, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre gabarito para dar para vocês uma ideia, tá? Muito bem, então o gabarito de filtro ele vai dar as especificações do seu filtro. Ele vai falar onde que estão as frequências de interesse, quais são as amplitudes mínimas e máximas que você aceita de rejeição ou de passagem numa dada região, enfim. Tá? Então aqui eu tenho o gabarito de filtro de um filtro passa-baixas. Tá? E vamos identificar aqui quais são os principais elementos que ocorrem, que aparecem nesse filtro. Tá? Bom, o primeiro deles, e sem dúvida o mais importante para a gente, é o que a gente chama de frequência de corte do filtro. Ou seja, essa frequência ômega-p aqui, a partir da qual o seu filtro vai ter um aspecto de corte em relação às frequências anteriores a ele, tá? Então, aqui no filtro passa-baixa, essa frequência ômega-p, ela vai demarcar para a gente quando o seu filtro ele começa a entrar numa região de transição até ele chegar na região de rejeição especificamente, tá? Eu tenho aqui o ômega S, que é uma outra frequência posterior a essa, em que eu posso afirmar que o meu filtro passa-baixas, nesse caso, ele rejeita o sinal de entrada, ele rejeita as frequências de entrada com a especificação de ganho dada. Tá? Essa faixa de transição ela vai especificar para mim exatamente a ordem do filtro. Ou seja, se eu preciso que essa transição seja muito estreita, muito curta, isso vai influenciar a ordem do filtro. Tá? Bom, na região de passagem, que é essa região que está escrito passa-faixas, né, até o ômega P, eu tenho aqui um índice que é esse Amax. Esse Amax é a máxima atenuação que eu aceito na faixa de passagem deste filtro. Isso quer dizer o seguinte, note, eu estou aqui com 0 dB para mim é ganho unitário, tá? Ou seja, ganho unitário significa que qualquer frequência que eu colocar na entrada do meu filtro dentro dessa faixa, se ela tiver 0 dB, ela vai passar da mesma forma, com a mesma amplitude que ela tem na entrada, da entrada para a saída. Ou seja, não há atenuação desse sinal. Mas a gente vai verificar que alguns filtros, eles fornecem algumas características interessantes se houver um certo ripple, se houver uma certa oscilação dentro dessa faixa de passagem. Então eu preciso especificar para o projeto do meu filtro qual é o máximo valor desse ripple, qual é o máximo valor de oscilação que eu aceito dentro da minha faixa de passagem. E isso vai ser especificado por essa atenuação Amax, atenuação máxima que eu aceito dentro da minha faixa de passagem. Já quando eu estou na faixa de rejeição, quando as frequências são rejeitadas, eu tenho que especificar no meu filtro qual que é a rejeição mínima que eu aceito dentro daquela faixa. Ou seja, tem que ser dali para mais. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou especificando esse Amin como sendo o menor valor de ganho que eu aceito que uma frequência que está dentro da faixa de rejeição tenha para poder passar pelo filtro. Tá? Então, basicamente, esse Amax e esse Amínimo, eles vão me falar qual é a força do filtro em aceitar o sinal dentro da faixa de passagem e rejeitar o sinal dentro da faixa de rejeição. Naturalmente, o meu filtro, o espectro de frequência, a função de transferência do meu filtro, ele tem que passar dentro dessa janela, dentro desse gabarito que está sendo desenhado aqui. Note que eu tenho aqui barreiras de restrição, né?
por exemplo, aqui no caso do rejeito à faixa, né, eu tenho a frequência ômega S, a partir do ômega S eu quero que o meu filtro dê uma atenuação de no mínimo o Amin. Né? Então isso vai fazer para mim uma barreira a qual eu não desejo que o espectro de frequência passe, porque senão vou estar ferindo a restrição de rejeição de faixa que eu estabeleci. Da mesma forma, aqui na região de passagem, eu tenho uma outra restrição, uma outra barreira. Uma barreira que delimita para mim o máximo de rejeição que eu aceito dentro dessa faixa e essa faixa tendo uma duração ou um range de frequência até o ômega P, que é o especificado pelo meu filtro. Então, basicamente, o projeto de um filtro passa-baixa, ele segue esses quatro índices, né, que formam o gabarito dele. O Amax, o Amin, o ômega P e o ômega S. O Amax, máxima amplitude ou máxima atenuação que eu aceito dentro da faixa de passagem. Amin, a mínima atenuação que eu admito na faixa de rejeição. O ômega P, que demarca para mim até a frequência, o limite de frequência que ocorre a faixa de passagem do meu filtro. E o ômega S, que demarca para mim a partir de qual frequência eu quero que haja aquela rejeição Amin que eu especifiquei. Tá? Naturalmente, eu vou ter essa faixa de transição entre uma coisa ou outra. Não é possível fazer um filtro contínuo com ômega P igual a ômega S, ou seja, uma transição absolutamente descontínua, isso não é possível. Tá? E esses parâmetros, Amax, Amin, ômega P e ômega S, eles vão entrar na estrutura de formação da função de transferência do filtro e também vão especificar as ordens dos filtros. Tá? Os filtros eles vão ser basicamente, a ordem do filtro ele vai ser basicamente delimitada por essas restrições e pelo tipo de filtro que eu escolher. Tá? Bom, aqui eu tenho o gabarito de filtro de alguns tipos de filtro que são muito importantes para a gente. Tá? O primeiro é o filtro passa-baixa, que a gente já viu, tá? Então, eu tenho aqui a função de transferência desse filtro passa-baixa, né? E eu tenho as restrições de Amax, Amin, ômega P e ômega S, tá? Então, eu quero tentar encontrar uma função de transferência tal que o seu espectro de frequência passe dentro dessa região. Se eu conseguir fazer isso, eu consegui projetar o filtro que atende a essas especificações, tá? Ao lado esquerdo aqui, eu tenho o diagrama de atenuação. E o diagrama de atenuação é basicamente o inverso do diagrama de ganho. Tá? Muitas vezes, fazer o projeto do filtro por meio do diagrama de atenuação vai ser mais interessante do que fazer o projeto pelo diagrama de ganho. Tá? Mas, a grosso modo, né, o diagrama de atenuação ele traz para a gente as mesmas informações que o diagrama de ganho apresenta, apenas de uma ordem invertida. Então, você vai ver aqui que o Amax está acima de zero, tem um ômega P, tem um ômega S. O Amin, que seria a mínima rejeição que eu aceito dentro da faixa de rejeição, ele é um valor, obviamente, maior do que o Amax, né? Então, o diagrama de atenuação ele tem uma cara muito parecida com o diagrama de ganho, só que espelhado, tá? Bom, um outro tipo de filtro muito importante para a gente é o filtro passa-altas, né? Ele tem uma característica diferente. Note que o ômega P está depois do ômega S, ou seja, as frequências para as quais eu admito a passagem de sinal são aquelas que são maiores do que o ômega P. Abaixo de ômega S, que é a minha faixa de rejeição, eu quero que essas frequências sofram, no mínimo, a atenuação dada pelo Amin do projeto do filtro. E o Amax, ele vai estabelecer, a partir do ômega P, qual que é a atenuação máxima que eu aceito nessa faixa de passagem. Então, note que a diferença do filtro passa-altas para o filtro passa-baixas do ponto de vista de gabarito é simplesmente a troca da ordem do ômega P e do ômega S. Isso, obviamente, vai mudar a estrutura do gabarito, mas, do ponto de vista conceitual, o Amin e o Amax têm o mesmo conceito. Tá? E à esquerda aqui está o diagrama de atenuação. Tá? Então, note que a atenuação vai ser tanto maior até chegar ao ômega P, na hora que eu admito aquelas frequências, e aí essas frequências vão ser admitidas, vão ser passadas para frente. O filtro vai deixar com que essas frequências passem com a atenuação máxima Amax. Aqui na letra C eu tenho um terceiro tipo de filtro, né, que é o filtro passa-faixa. O filtro passa-faixa ele é composto por um filtro passa-altas e um filtro passa-baixas, tá? Nessa ordem. Tá? Então, eu tenho um filtro passa-altas até ômega P1, né? De ômega P1 a ômega P2, eu tenho uma região de passagem, ou seja, vão passar todas as frequências dentro desta região. E a partir de ômega P2, eu tenho uma nova região de rejeição, que seria um filtro passa-baixas de frequência maior que ômega P2.
Então, basicamente, o filtro passa-faixa, ele é um filtro passa-altas com um filtro passa-baixas nessa sequência, tá? E aí, naturalmente, eu vou ter duas regiões de transição, eu vou ter uma região de passagem intermediária delimitada por ômega P1 e ômega P2, eu vou ter uma região de rejeição, ou duas regiões de rejeição, delimitadas por frequências até ômega S1 e a partir de ômega S2, tá? E essas duas regiões de transição, naturalmente, elas vão ser especificadas por essa diferença entre essas frequências, ômega S1, ômega P1, ômega P2, ômega S2, tá? Por fim, eu tenho aqui o meu filtro rejeita-faixa. O rejeita-faixa ele é diferente. O rejeita-faixa ele corta uma faixa de frequências dentro de um espectro. Ou seja, ele rejeita uma faixa intermediária do seu espectro, tá? Então, do ponto de vista de filtragem que passa baixo e passa altas, o filtro rejeita-faixa, ele funciona como primeiro um filtro passa baixas e depois um filtro passa altas. Passa baixas para uma frequência até ômega P1, que agora é a primeira frequência ali em que vai haver a passagem, e um filtro passa altas que vai admitir frequências a partir de ômega P2. Então, entre as frequências ômega S1 e ômega S2 aqui no meu gráfico, eu estou rejeitando as frequências. Eu não quero que aquelas frequências elas sejam transferidas para a saída com atenuação, com um ganho que seja maior que a min. Eu preciso de uma atenuação. Eu preciso fazer com que a rejeição naquelas frequências seja um valor em ganho maior negativamente, ou seja, mais negativo, né, do que o Amin. Tá? E o Amax é exatamente, novamente, né, exatamente aquele valor de atenuação máxima que eu aceito dentro da primeira faixa de passagem, que é até o ômega P1, e a segunda faixa de passagem, que é do ômega P2 para frente. A gente tem aqui o diagrama de ganho, a gente tem aqui o diagrama de atenuação. Esse diagrama de atenuação é apenas o inverso do diagrama de ganho. Algumas vezes a gente vai usar esse diagrama de atenuação para fazer a especificação das funções de transferência do nosso filtro, tá? Mas aqui, tanto faz você especificar o gabarito do filtro, sendo como ganho ou como atenuação. A única coisa que você tem que se atentar é na hora de fazer o seu projeto, que esses valores de ômega P, ômega S, Amin, Amax, se você estiver fazendo um filtro rejeita faixa ou passa faixa, ômega P1, ômega P2, ômega S1 e ômega S2, que esses valores eles reflitam o seu projeto de filtro, que eles proporcionem para o seu filtro aquele comportamento que você deseja para a sua aplicação. Então, essa é a primeira parte do projeto de um filtro que você tem que fazer antes mesmo de preocupar qual tipo de filtro, ou se você vai usar um elíptico, se você vai usar um Butterworth, se você vai usar um Bessel, a primeira coisa que você tem que fazer é especificar o gabarito de filtro para a sua aplicação. O que você quer filtrar? Como você quer filtrar? Quais são as suas restrições de filtragem? Uma vez que você tem isso, que você constrói o seu gabarito de filtro, todas as demais etapas elas partem deste primeiro passo. Tá? Então, ele é muito importante. Uma coisa muito comum que costuma ser feita quando a gente está usando especificação de filtros, né, fazendo projeto de filtros, sobretudo quando a gente está fazendo matematicamente, quando a gente está efetuando as contas, a gente não está usando nenhum aplicativo, nenhuma função matemática para fazer isso, é normalizar o nosso filtro por um filtro passa-baixas. Tá? Isso permite com que a gente construa funções matemáticas que são analíticas e que resolvem o diagrama de filtro para um filtro passa-baixas. Então, o que a gente costuma fazer é pegar os nossos filtros, independente da classe dele, se ele é passa-baixa, se ele é passa-faixa, se ele é passa-altas, se ele é rejeita-faixa, e escrever esse filtro como um filtro passa-baixas normalizado. Esse filtro passa-baixo normalizado, como é que ele é mais ou menos? Ele tem um diagrama um gabarito de filtro de um filtro passa-baixas, naturalmente, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o Amax que eu aceito na faixa de passagem, o Amínimo que eu preciso ter na faixa de rejeição, eu tenho a minha região de transição e tá aqui, eu preciso de uma frequência ômega P1 e ômega S, né? Ômega P e ômega S. O que se costuma fazer aqui é fazer esse diagrama de uma forma normalizada, de forma que o ômega P, que é a frequência de passagem desse filtro passa-baixas, ele seja normalizado de forma que ele sempre valha 1 no filtro normalizado. Ou seja, vai ser um filtro que o ômega P vai ser igual a 1, o ômega S vai ser um valor, dependendo do tipo de filtro que você tem, associado, normalizado pelo ômega P do seu filtro real. Tá? E aí você faz todo o projeto do seu filtro usando esse filtro normalizado e depois converte ele para o tipo de filtro, a classe de filtro que você tem. Tá? Obviamente a gente não vai entrar aqui em detalhes da matemática, como que é feito isso para os vários filtros,
Mas é importante você saber que quando você está fazendo o projeto do filtro, usando as funções matemáticas, que a gente vai discutir nos próximos vídeos, a forma mais natural de fazer isso é através de um filtro passa-baixos normalizado, em que você constrói uma função matemática de acordo com o tipo, as características do filtro que você quer. E essa forma normalizada, ela em muitos casos, ela é analítica, então você tem uma solução fechada para o problema, tá? Só que isso ocorre apenas para os filtros passa-baixa. Então, essas formas normalizadas ou essas equações analíticas, elas valem quando você tem um filtro passa-baixa normalizado. Então, você pega todas as outras classes de filtro e normaliza para o filtro passa-baixas. Só para dar um exemplo para vocês, vamos supor que eu tenho um filtro passa-baixas, tá? Que eu estou precisando fazer o projeto dele, não me interessa por enquanto o valor de Amax e Amin, porque a normalização é na frequência. Pensa que eu tenho um filtro que, por exemplo, o ômega P dele é 1 kRad por segundo, tá? E o ômega S dele seja 2 kRad por segundo. Como que eu faria a normalização desse filtro passa-baixas? Eu tomaria todas as frequências do meu espectro normalizadas pelo ômega P do meu filtro. Então, como o ômega P do meu projeto é 1 kRad por segundo, eu vou dividir todas as frequências por 1 kRad por segundo. Então, no meu filtro normalizado, no ômega P normalizado eu vou ter 1, porque eu vou dividir 1 kRad por 1 kRad, né? E o ômega S, no caso, como era 2 kRad por segundo, dividido por 1 kRad, que é a minha frequência de normalização, o meu ômega S barra vai valer 2. Então, até de 0 a 1, eu vou ter os valores de frequência normalizadas para a região de passagem do meu filtro passa-baixo normalizado. E a partir de ômega S barra, que vale 2, eu vou ter aquelas frequências normalizadas para as quais eu vou rejeitar as frequências, tá? Vou rejeitar o sinal advindo daquelas frequências. Então, o filtro passa-baixo normalizado ele é interessante porque ele permite com que eu obtenha fórmulas analíticas para projetar minha função de transferência, tá? E que depois eu consigo levar para os outros tipos, para as outras classes de filtro, né? Passa baixa, passa alta, rejeita faixa, passa faixa, tá? Então, essa normalização ela é bem importante quando a gente está fazendo o projeto mesmo analítico, na mão, cálculo mesmo dos filtros. Aqui eu estou apresentando apenas um exemplo de um filtro qualquer. Esse aqui, por acaso, é um filtro de Chebyshev. Nós vamos ver um vídeo sobre ele, tá? Em que eu tenho aqui um diagrama aqui de um gabarito de filtro, né? Em que eu tenho aqui a minha região de passagem até 10 kHz, ou seja, eu quero que até 10 kHz o sinal passe pelo filtro, com uma atenuação máxima, aqui, se não me engano, de 1 dB, tá? E a partir de 15 kHz, eu preciso que esse filtro me dê uma atenuação mínima de 10 dB. Ou seja, para qualquer frequência acima de 15 kHz, eu tenho que ter um ganho de, no máximo, menos 10 dB para essas frequências, tá? Então, essa região vermelha aqui demarca para mim exatamente as minhas restrições, onde a minha função de transferência ou o espectro da função de transferência em módulo não pode passar. E o meu trabalho agora é tentar encontrar uma função de transferência que passe dentro desse gabarito sem ferir as restrições, sem ultrapassar nenhum desses limitantes e ainda atendendo certos critérios de filtragem que a gente vai ver depois, tá? Bom, então, esse aqui foi só uma introdução bem geral a respeito de gabarito de filtro, só para você ter uma ideia, porque nós vamos usar isso nos próximos vídeos, tá? Então, eu convido você a assistir os próximos vídeos que tá aí. A gente vai falar sobre filtro de Butterworth, filtro de Chebyshev, filtro elíptico, e aí, com isso, você vai ter uma visão bem legal a respeito de como que são esses filtros, como que a gente escolhe, enfim, quais as aplicações mais interessantes para cada um deles, tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui, tá? Até mais, um grande abraço e valeu. Valeu pela atenção. Até mais. Tchau.